Amém. Hoje eu tenho o desafio aqui de trazer a palavra. O pastor Silas não está conosco hoje, ele está em Brasília. Aliás, ele foi para... Não sei se ele está em Brasília ou na convenção. Está na convenção ou está em Brasília, né? Está em Brasília hoje. Está participando de algo muito importante lá com o nosso presidente. Isso é um privilégio para nós. Uma alegria saber que o pastor Silas está lá fazendo isso. Glória a Deus por isso. E eu estou incumbido de transmitir algo para vocês hoje. Estou muito feliz de estar fazendo isso, mas ao mesmo tempo com muito temor no meu coração, porque eu quero que realmente Deus fale aos nossos corações. Eu costumo falar isso no sábado, e isso é a mais pura verdade. Um pregador nunca prega sozinho, um professor nunca ensina sozinho. Sabia disso? Principalmente dentro da igreja, porque eu não vim aqui para simplesmente repartir informações com vocês, né? Se nós estivéssemos numa aula qualquer, seria informação. Mas quando a gente abre a palavra de Deus, nós temos alimento espiritual e vida. E o Senhor não vai estar só me ajudando a ensinar, mas Ele vai estar respondendo à tua fome, respondendo ao anseio do teu coração. E isso muda tudo. Se a gente vem para um culto com fome daquilo que Deus tem, e o Senhor nos serve um banquete todos os dias, sem dúvida nenhuma nós vamos sair alimentados. Agora, se a gente vem para um culto na expectativa de que o pastor vai falar alguma coisa que vai me convencer, que vai me mudar, que vai sei lá o que, fazer eu pensar diferente, mas eu permaneço resistente, orgulhoso e fechado, provavelmente eu vá sair desse culto pior do que eu cheguei. E eu vejo que não faz sentido nós nos reunirmos na igreja se não for para recebermos aquilo que Deus tem. E Deus sempre tem o melhor para dar para os seus filhos. Não é verdade isso? A palavra diz isso. O Senhor tem o melhor para dar para nós. E o Senhor nos traz pão fresco. O Senhor nos traz alimento fresco todos os dias. Mesmo que a gente não se conscientize disso, isso é verdade. O Senhor ensinou os discípulos a orar dessa forma. E o alimento do Senhor vem ao nosso encontro todos os dias. Pode ser que às vezes a gente não coma. E que pena, é lamentável quando a gente não come. Mas mesmo assim o Senhor vem e nos serve alimento fresco todos os dias. Esses dias eu estava falando sobre isso num grupo pequeno, e aí o Senhor me fez me lembrar de uma situação em que eu fiz janta para minhas filhas. Eu cozinho de vez em quando, super mal, mas cozinho. Fiz janta, do que eu sei fazer ali, eu só sei fazer macarrão. Sem molho, não é brincadeira, é brincadeira. Macarrão sem molho. Não, mas eu tinha feito alguma coisa que eu tinha me esforçado ali, confesso. E aí, me esforcei. Não era miojo, era macarrão bom. Também, coitada da minha filha comer miojo. Um macarrãozinho, ó, o Ed já se serve lá em casa direto. Fiz um macarrão assim, pensando, nossa, elas vão gostar muito. Coloquei o prato na mesa, arrumei, fiz um suquinho. Coloquei elas sentadas, elas olharam a comida assim. A gente não gosta disso, pai. Quem nunca, né, passou por isso, né? A gente não gosta disso, pai. Daí elas levantaram, saíram, foram brincar e não comeram nada. Eu comi depois, tudo bem, a senhora comeu. Mas quando eu estava falando sobre alimento nesse grupo pequeno e falando que Deus servia alimento todos os dias, parece que o Senhor trouxe essa cena para mim, sabe? Do dia que eu fiz um macarrão, eu já fiz várias vezes, mas daquele dia em específico que eu fiz aquele macarrão, servi, minhas filhas não comeram. Aí o Senhor falou no meu coração assim, quantas vezes eu já preparei alimento para você e você não comeu? Eu falei, perdão, Senhor. Perdão, porque eu sei que o Senhor tem feito o teu melhor para nós, porque o Senhor sempre nos dá o melhor, Ele é bom, tudo que o Senhor faz é bom, então o alimento que Ele nos dá é bom. E nós precisamos ser alimentados pelo Senhor, e a minha oração é que o Senhor alimente cada um aqui essa noite. O nosso tema, todo mundo tem roteiro? Não estou acostumado com isso, acho tão chique ter roteiro. Todos têm roteiro. Quem não tem, levanta a mão, o pessoal já entrega para você. Lá no fundão, lá tem 2 pessoas sem. O tema de hoje é sobre ser o mais importante. Sobre ser o mais importante. Quem aqui sonha em ser importante? Ou já sonhou em ser alguém importante? Duvido que é só isso. Seja sincero aí.
Cara, todo mundo quer ser importante. De alguma forma, você quer ser importante na vida de alguém. Isso dá sentido à nossa existência. Eu quero ser importante na vida da minha família. Só que o nosso conceito de importância, ele está um pouco machucado. Um pouco sofrendo uma interferência com os olhos mundanos. Então, toda vez que a gente pensa em ser importante, a gente já coloca uma questão de autoridade sendo exercida de uma forma incorreta, não é verdade? Porque a gente tem a impressão de que todo mundo que é importante aos nossos olhos, de alguma forma, ele faz mau uso dessa importância. Mas a gente vai ver o que Jesus fala sobre isso, começando por Mateus, capítulo 18, versículo 1 ao 4, que diz o seguinte: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. E nós temos uma perguntinha aí que diz assim: como Jesus descreve alguém importante no reino dos céus e quais as suas principais características? Qual que é o exemplo que Jesus usou ali, quando eles querem saber quem é o maior no reino dos céus? Sejam como crianças. Será que Jesus está mandando a gente ser infantil? Claro que não. Sem dúvida nenhuma. Jesus está usando crianças como exemplo. Esse mesmo relato aparece em Marcos também, capítulo 8, se não me engano. Mas Jesus, ele está respondendo a um anseio que é natural em nós. Nós temos esse anseio de nos tornarmos importantes, né? Quem tem filhos, vê o filho mais de um, né? Que daí tem aquela competiçãozinha, ou mais de dois, daí pior ainda. Criança que desenha e quer mostrar o desenho e fala: olha pai, o desenho lá você não entende nada, né? Aí você pergunta: nossa filha, que legal. Aí você fica esperando ela explicar o que é, para daí você dizer: isso aí mesmo. Quer ser reconhecida por aquilo que faz. A criança quer ser reconhecida pelo pai, o filho quer ser reconhecido pelo pai por aquilo que faz. E Jesus, ele não repreende os discípulos, você percebe isso? Jesus não repreende os discípulos por estarem conversando para saber quem era o mais importante. Ele não diz: olha, vocês não têm que pensar nisso, vocês não valem nada. É isso que Jesus faz. Não converse sobre isso porque isso não diz respeito a vocês, importante sou só eu aqui. Jesus não faz isso. Jesus respeita a pergunta deles e inclusive responde muito bem a pergunta deles, dando um exemplo. Ele pega uma criança, não sei a idade, mas ele coloca a criança no meio deles e diz: olhem para essas crianças, olha para essa criança. Eu digo a vocês que se vocês não se converterem, a gente acha que os discípulos já eram convertidos a Jesus, né? Não é? Mas Jesus diz: se vocês não se converterem, se tornarem como essa criança, vocês jamais entrarão no reino dos céus. E depois ele diz: portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior ou o mais importante no reino dos céus. Então, Jesus, primeiramente, ele não nega esse desejo, esse anseio do nosso coração, mas ele nos mostra que sim, eu acho que é o primeiro slide, sim, existe um caminho para a grandeza e para a importância. São duas palavras aí parecidas. Sim, existe um caminho para a grandeza e para a importância no reino dos céus, que é ser como uma criança. Existem várias características que nós podemos ver numa criança, algumas vocês já falaram aqui, respondendo a única questão que a gente tem ali de aplicação do texto, alguns já falaram.
Eu separei 3 que mais me chamam a atenção e 3 que são muito importantes que nós tenhamos sempre vivas no nosso coração, essas características vivas no nosso coração. Em primeiro lugar, não por ordem de importância, tá? Mas o primeiro ponto é que uma criança, ela é livre de ambições. Glória a Deus. Uma criança é livre de ambições. E Jesus diz que nós devemos ser como uma criança, no sentido de sermos livres de ambições. Uma criança, ela vive um momento intensamente, né? Uma criança, ela não está muito preocupada com o seu futuro, né? Ela não está muito preocupada se o que ela está fazendo ali vai ser produtivo para ela e vai levar ela para algum lugar, ou se está produzindo benefícios que um dia ela colherá no seu futuro. Não. Uma criança vive um momento livre de ambições. Concordam comigo? Ela está mais preocupada se ela vai ter alguma coisa para brincar, né? Se ela está com fome, se vai ter alguma coisa para comer. E se ela está cansada, algumas dormem em qualquer lugar, outras precisam de um colinho para dormir. Mas é basicamente isso, né? Ela é livre de ambições. Segundo, uma criança não tem preconceitos. Uma criança não tem preconceitos. Então, de uma certa forma, Jesus, quando nos diz que nós devemos nos converter e nos tornar como crianças, Ele pede para que nós nos livremos dos nossos preconceitos, que seriam as nossas próprias convicções, ou os nossos conceitos já estabelecidos. Então, por causa dos conceitos que eu já estabeleci a respeito de Deus, eu me aproximo de Deus com preconceitos a respeito de Deus. E isso me impede de experimentar muita coisa que Deus tem para me oferecer. Então Jesus diz: converta-se, se torne como uma criança livre de preconceitos. Ela não tem padrões formados a respeito de Deus e das pessoas. Então, da mesma forma, Jesus está pedindo para que a gente desconstrua as nossas próprias convicções, para que Ele possa construir isso em nós. Porque uma criança, ela é passível dessa construção. Você concorda comigo? Ela vai aprendendo. Ela está pronta para aprender. E ela aprende numa velocidade gigante. Minhas filhas, às vezes eu brinco com elas, assim, e conto uma história que não é verdade. Né? Eu falo: você sabia que uma vez o papai, não sei o quê, foi numa floresta, assim. Elas acreditam em tudo que eu digo. E depois eu falo que é brincadeira, obviamente. Porque é só uma brincadeira. Mas eu faço esses testes assim. E elas tomam como verdade. Rapidamente. Por quê? Porque elas acreditam totalmente em mim. Elas não têm um preconceito de que eu estou inventando história. Não é verdade? Aí, Jesus está dizendo isso para os discípulos. Olha, vocês já vêm para mim achando que eu vou resolver o problema de vocês. Achando que simplesmente eu vou me tornar aquilo que vocês querem que eu me torne. Mas eu digo a vocês que se vocês não se converterem, se tornarem como uma criança, livre de ambições e livre desses preconceitos, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Olha só como isso vai tomando sentido. E terceiro ponto, uma criança é humilde. Tinham falado aqui humildade, o próprio Jesus fala isso no texto. Quando ele diz humilde como essa criança, nós estamos reafirmando essa característica. Uma criança é humilde. Em que sentido? Em ser quem ela é o tempo todo. A criança é autêntica, não é verdade? Uma criança, quando ela fala o que ela pensa, né? Às vezes a gente não quer, mas ela fala o que ela pensa. E ela é a mesma criança em todos os lugares. Às vezes com um pouquinho de vergonha, às vezes não. Às vezes se sentindo mais segura, às vezes não. Às vezes de bom humor, de mau humor. Mas ela é sempre a mesma criança. Ela sabe quem ela é. E uma outra característica sobre a humildade da criança é que ela não tem problema de pedir ajuda. Não é? Uma criança, quando precisa de alguma coisa, ela grita: mãe, tia, pai. Ela
sentiu uma necessidade, vou, né? O vô ali querendo assim, vou, né? O vô também. O vô ajuda bastante, estraga bastante também. Mas isso que para isso que vô serve, né? Por isso que cria bem os filhos para poder estragar os netos depois. Isso aí. Vô, mas a criança não tem dificuldade em pedir ajuda. Vocês concordam comigo? Ela pede ajuda. Ela não vai pensar assim, ixi, será que essa pessoa, será que o meu vô, meu pai, a minha tia, ela vai achar ruim de eu pedir ajuda? Isso nem passa na cabeça dela. Ela simplesmente pede ajuda, porque ela sabe quem ela é. E ela sabe que ela é uma criança que precisa de ajuda. Aí Jesus vem e diz para os discípulos, olha, vocês querem saber como é que faz? A não ser que vocês se convertam e se tornem como essa criança, que é livre de ambições, que é livre de preconceitos e que é humilde, vocês jamais entrarão no reino dos céus. E aí continua as características, né? A pureza, a inocência, tudo mais. E isso mostra que Jesus quer responder ao anseio dos discípulos de se tornarem alguém importante. Jesus não está recriminando o anseio deles e nem desvalorizando a atitude deles, mas ao contrário, como o mestre que ele é, ele usa aquele questionamento que havia sendo levantado para que os seus aprendizes possam ser direcionados no caminho certo. Então, a gente entende, olhando para esse texto, para esse ensinamento de Jesus, que na nossa caminhada com ele, nós não precisamos pensar que nós não valemos nada. O fato de nós nos tornarmos humildes, livres de preconceito, livres de ambição, isso não quer dizer que nós não tenhamos valor, que a gente tem que se desvalorizar. Mas nós precisamos entender que o nosso real valor, o nosso principal valor vem de Deus. E é o próprio Deus que estabelece esse valor quando Ele olha para nós com amor. Às vezes, só às vezes, né? Não, brincadeira, isso acontece muito, gente. De ter uma ideia de que você precisa se sentir um nada para que daí então Jesus se torne importante na sua vida. Em um momento. Quando João Batista disse a frase que nós cantamos, é necessário que ele cresça e eu diminua, João Batista deixou de existir? Não. Ele deixou de ter os discípulos que ele tinha? Também não. Mas ele entendeu que existia alguém maior do que ele. E porque Jesus veio e era maior do que ele, Jesus atribuiu um valor ainda maior ao que João Batista vinha fazendo. Só que foi necessário que João Batista entendesse que Jesus era quem precisava ser mais valorizado do que ele, mas não fez com que ele perdesse o seu valor. Tá fazendo sentido isso, gente? Sim? Então, ser como uma criança não é ser infantil, mas é ser como criança. Olha que frase super profunda que você tem aí. Ser como uma criança não é ser infantil, mas é trazer essas características livre de ambições, livre de preconceitos, humildade, pureza, inocência que uma criança traz. Então, nesse processo de entender o caminho para uma grandeza espiritual, para uma importância espiritual no reino dos céus, isso não é um processo de desvalorizar quem você é. Não é um processo de desvalorizar quem você é, mas de colocar o valor nas coisas certas. Amém até aí? Da mesma forma que foi mencionado no capítulo 18 de Mateus, no capítulo 20, tem uma outra situação onde Jesus responde o anseio de se tornar importante no reino dos céus. Eu vou pedir então que você, se você está com a tua Bíblia, você abre lá em Mateus 20, porque a gente vai ler do 20 ao 26. Versículo 20 ao 26. Rapidinho. Diz assim, ó. Posso ler? Não, então tá, espero.
Mateus 20, do 20 ao 26. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos. E prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu. Declara que no teu reino, esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Deveriam ficar indignados com a mãe deles, mas beleza. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Até aí. Uma outra situação onde a mãe ali dos filhos de Zebedeu queria que eles se tornassem importantes. E ela vai e pede para Jesus, acreditando que Jesus tomaria um trono político, né? Derrubaria César do Império Romano e os hebreus, os judeus novamente assumiriam o poder e que Jesus seria o rei. Ela pede, coloca um filho do teu lado direito e um filho do teu lado esquerdo. Mais uma vez, Jesus não responde de uma forma enérgica contra ela, dizendo, olha mulher, o que você está falando? Né? Ele aproveita essa situação, reconhecendo o desejo dela de ver os seus filhos em lugar de importância, provavelmente eles também desejavam isso, e ele responde, ensinando, colocando o valor nas coisas certas. E ele diz lá no 25, vocês sabem que os governantes das nações dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Então ele está dizendo assim, olhe para o mundo aí, veja como que funciona. Vocês sabem como funciona. As pessoas assumem posição de importância, são governantes e eles dominam e exercem poder sobre as pessoas. Mas ele continua dizendo, não será assim entre vocês. Pelo contrário, então está indo à contramão daquilo que o mundo diz. Pelo contrário, quem quiser ser importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? O apóstolo Paulo, em Filipenses 2, ele cita uma profecia sobre Jesus, dizendo que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens. Então Jesus fala diretamente para os discípulos. Jesus mostra que o lugar a ser ocupado por ele, em primeiro lugar, Jesus mostra isso. Ele diz que o lugar que ele iria ocupar no reino nunca poderia ser ocupado por outra pessoa. Quando ele diz, poderiam vocês beber do mesmo cálice que eu? Ele fala depois que sim, eles beberiam, mas aí na segunda vez que ele fala sobre o cálice, ele fala sobre o sofrimento. Mas a questão de levar o pecado sobre si, levar as dores da humanidade sobre si, nenhum outro poderia fazer isso. Então Jesus reafirma isso nessa frase, mostrando que nenhuma outra pessoa poderia ocupar aquele lugar. Jesus é o único digno e o único santo para assentar-se no trono dos céus. Mas depois Jesus usa mais 2 comparações para exemplificar o caminho ou a forma
de alguém se tornar importante no reino. Então, primeiro ele disse, que é o próximo slide lá, quem quiser ser importante, seja um servo. Aí todo mundo sabe essa. Que bonitinho. É tão legal esses slides, né, pessoal? E essa palavra que aparece aí como servo, nesse versículo, no grego, ela é diáconos. Qual que é a palavra em português que parece com diáconos? Diácono. Só que no grego é com K, e tem um Szinho no final. E essa palavra, ela significa alguém que executa os pedidos de outro, como se fosse um funcionário, ou um garçom, um atendente, né? O dicionário bíblico traz como exemplo alguém que era imediato de um oficial ou servo do rei. Alguém que estava ali para servir, né? Servir dessa forma. Pediu, então ele vai lá e faz esse serviço. Alguém que serve. Tá bom? Diáconos. É daí mesmo que vem a palavra que a gente usa na igreja para determinar o ministério de diaconia. Né? O papel do diácono é basicamente servir o culto, servir para que o culto aconteça. E a própria palavra culto pode ser traduzida também como serviço, você sabia? Serviço. Latreia pode ser traduzida como serviço, que é da onde vem adoração, culto. Então Jesus diz, quem quiser ser importante, seja um servo. E aí ele continua o versículo dizendo, quem quiser ser o primeiro, seja um escravo. Então, no meio dos servos, dos diáconos, digamos assim, Jesus ainda traz um degrau acima. Ele diz, olha, se você quiser ser importante no reino dos céus, seja um servo, sirva os teus irmãos, sirva a Deus. Aí, no meio desses, Jesus coloca um outro patamar dizendo, mas se você quiser ser o primeiro, seja um escravo. Quem quer ser o primeiro? Agora mudou, né? Quem quer ser o primeiro? Jesus, servo tá bom. Não, diácono tá bom já. Não, brincadeira. E essa palavra que é traduzida como escravo, acertadamente, ela aparece em outros momentos nas escrituras do Novo Testamento, sendo traduzida também como servo. A maioria das vezes nas cartas de Paulo, quando ele vai se apresentar, que ele fala, Paulo, servo de Jesus Cristo, sabe? Tiago, servo de Jesus Cristo. Essa palavra que é traduzida lá como servo é a mesma que é traduzida aqui como escravo, que foi uma palavra que o pastor Silas mencionou terça-feira passada, que é doulos. E foi muito Jesuscidência esse negócio, porque o pastor não sabia o que eu ia falar. Ele já tinha me avisado antes, eu tinha separado esse material. Aí quando ele começou a falar sobre o doulos aqui semana passada, eu falei, para pastor, para. Mas eu creio que Deus já estava falando ao nosso coração a respeito disso. Essa palavra doulos é traduzida como escravo, ela significa literalmente escravo, servo, alguém em condição servil. Alguém que vive para fazer a vontade de outra pessoa. Doulos. O entendimento a respeito de escravidão, para esses homens aqui que Jesus estava falando, é um pouquinho diferente do nosso. A gente tem um contexto da escravidão da época da colonização do Brasil, não é verdade? Onde os escravos, eles eram literalmente violentados, tratados como animais, né? E sofriam muita agressão, muita violência. Eram muito mais pesada, essa forma era muito mais pesada de escravidão do que acontecia nesse contexto aqui judaico. Isso. Então, esse contexto era alguém que perdia os direitos, às vezes por causa de uma dívida, e aí para poder pagar a dívida, ele se tornava servo daquela pessoa a qual ela devia, até que ele pagasse a dívida. Mas o que era a principal característica aqui?
que a partir do momento que que alguém se tornava doulos de outra pessoa, ele não era mais dono do tempo dele. Ele não era mais dono da própria vontade. Ele não decidia mais a hora que ele acordava, a hora que ele ia comer, a hora que ele ia dormir, ou como ele ia gastar o tempo dele. Quem determinava, ou quem dizia para o doulos, para o escravo, como ele deveria gastar o tempo dele, ou investir o tempo dele, era o seu senhor. Então, é um raciocínio simples. Para que exista servo, é necessário que exista senhor. Ou só existe senhor se existe servo. Eu acho que quando a gente tem entendimento do que essa palavra significa, e de como a Bíblia apresenta o que é ser servo, a nossa forma de chamar o nosso Deus de Senhor tem que trazer tudo isso consigo mesmo. Então, todas as vezes que eu chamo Jesus de Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor. O que eu estou dizendo? Eu vivo para fazer a vontade de Jesus. Quem diz como eu devo gastar o meu tempo é Jesus. Quem diz como eu devo usar o que eu sei fazer, os meus talentos, as minhas habilidades, é o meu Senhor. Porque eu sou o seu servo. Porque eu sou seu doulos. Está entendendo onde eu quero chegar? Chega a ser incoerente espiritualmente falando e biblicamente falando. Eu chamar Jesus de Senhor, se o maior desejo do meu coração e da minha vida é fazer a vontade dele. Chega a ser incoerente biblicamente e espiritualmente falando, dizer que eu sou servo de Deus, quando na verdade eu só faço o que eu quero. E aí às vezes eu peço uma opinião para Deus. Ou daí quando eu não sei o que fazer, daí eu recorro a Deus. E assim por diante. E aí Jesus vem e coloca essa realidade diante dos olhos dos discípulos. Porque os discípulos estavam achando que Jesus ia se tornar imperador, que Jesus ia destronar César, e ia assumir o governo. Ele ia dominar sobre todo mundo e que eles iam exercer poder sobre as pessoas. Aí Jesus vem e diz assim, ó, olha, escutem bem. E nessa hora, quando Jesus fala, escutem bem, não é só os dois filhos de mamãe lá que estavam ouvindo Jesus. Todos já estavam indignados. E Jesus diz, os imperadores dominam politicamente, os governantes dominam politicamente, exercem poder sobre as pessoas. Mas não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês. Ele fala, olha, se vocês querem se tornar alguém importante, se vocês têm esse desejo no coração de estar ao lado de Jesus quando ele reinar no reino dos céus, sejam servos uns dos outros, estejam prontos a servir um ao outro. E se entre vocês servos tem alguém que deseja ser mais importante do que esses, então esse que se torna escravo, ou seja, esse que abra mão da sua própria vontade para fazer a vontade do seu Senhor. Você pode dizer amém para isso? Amém. Meu Deus, só que aí entra um detalhe muito importante. Nosso Senhor, que é Jesus, ele é um Senhor amoroso, ele é um Senhor bondoso, mas ao mesmo tempo ele é um Senhor que odeia o pecado. Ao mesmo tempo ele é um Senhor que resiste ao coração orgulhoso, porque ele é Senhor, e ele sendo Senhor, ele faz aquilo que é da vontade dele. Cabe a nós amarmos esse Senhor, e se nós amamos a esse Senhor, nós estamos prontos a obedecê-lo. E o principal mandamento desse Senhor é: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força e com todo o seu entendimento. E em segundo lugar, ame ao próximo como a ti mesmo. Se eu desejo ser escravo desse Senhor, eu desejo viver isso todos os dias
e obedecê-lo. Isso passa por servir as pessoas. Amar é servir, servir é amar. Amar, obedecer, obedecer é amar. Tô dando risada porque eu ensinei a Ana e a Alice a falar isso. Amor é obediência, obediência é amor. Eu ensinei isso para elas, só que eu lembro que o dia que eu ensinei isso para elas, como Deus me cata assim quando eu estou ensinando as minhas filhas as coisas, porque Deus expõe a demagogia do meu coração quando eu estou ensinando elas. Deus expõe a demagogia do meu coração muitas vezes diante de Deus, dizendo que eu tenho vontade, anseio por fazer a vontade de Deus, mas nas entrelinhas eu quero que a vontade de Deus seja a minha. Mas nas entrelinhas essa vontade de Deus, ela está cheia de minha vontade também. Mas nas entrelinhas eu quero escolher quem eu vou amar, escolher quem eu vou servir. Quando Jesus vem e me diz que eu não tenho que escolher quem eu vou amar, quem eu vou servir, porque Ele é o meu Senhor. Jesus é o teu Senhor. Você quer dedicar sua vida a servir esse Senhor? E obedecê-lo com todo o teu coração? Então é necessário que você se torne como criança. É necessário que eu me torne como criança. É necessário que o amor de Deus venha e constranja o meu coração e o teu coração todos os dias. É necessário que a gente entenda que Ele veio não para ser servido, mas para servir. E da mesma forma, eu e você nos aproximamos daquilo que é vontade de Deus, nos aproximamos da igreja, que é a noiva desse Deus, não para ser servido, mas para servir. Não para ser amado, mas para amar, porque quando eu amo a Deus em primeiro lugar, o Senhor supre tudo o que eu preciso nele. Eu me torno amável. E eu tenho amor para amar. Esse processo é muito importante. Existem muitas coisas que nós aprendemos estudando. Muitas coisas mesmo. Lendo a Bíblia, vindo ao TCL, fazendo os cursos, fazendo uma faculdade. Mas tem uma parte muito grande na caminhada com Deus que a gente só aprende servindo. Que a gente só aprende fazendo. E é fazendo o que eu quero? Não. É fazendo aquilo que Deus colocou na minha mão. É fazendo aquilo que muitas vezes está gritando aos meus ouvidos e brilhando nos meus olhos, precisando de atenção ali. Eu fazendo o que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer, sem dúvida nenhuma eu vou caminhar na direção do lugar que o Senhor quer que eu esteja. Muitas pessoas procuram os pastores, né, procuram os líderes, falando sobre um chamado, que alguém profetizou algo da parte de Deus, que um dia vai ser isso, vai ser aquilo, vai ocupar certa posição. E eu creio nessas palavras, quando vem de Deus eu creio. Sem dúvida tem que ser colocado à prova, né? E aí o Senhor vai confirmar. Mas aí você acha que eu, você, que recebemos essa palavra, um dia a gente vai acordar nesse lugar? Sem dúvida nenhuma, não. O Senhor vai acrescentando dia após dia, vitória após vitória, de glória em glória. E à medida em que eu sirvo o Senhor em todas as coisas que Ele tem me proporcionado, em todas as oportunidades que o Senhor tem me dado, o meu coração vai sendo moldado, o meu caráter vai sendo moldado, a minha vida vai sendo moldada, e eu vou aprendendo uns com os outros, e vou dando passos na direção do lugar onde Deus quer que eu realmente esteja. Está fazendo sentido para alguém isso? Levanta a mão para mim aí que eu quero ver. Amém. Tem duas histórias na Bíblia muito legais que exemplificam isso. A primeira está em Lucas 2, a história de um homem chamado Simão. A palavra diz que Simão era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, cidadão de Israel. E diz que Simão recebeu uma profecia, dizendo que ele não morreria sem antes ver o Messias.
Você pode ler depois lá. E Simão creu nessa palavra. Simão, ele era servo no templo. Ele ajudava no templo, ajudava o sacerdote no templo, na apresentação de crianças. E sabe o que Simão fez depois que ele recebeu essa palavra? A gente poderia pensar que Simão saiu andando por toda a Galileia atrás do Messias. Não. Simão continuou indo todos os dias para o templo, servindo no templo, ajudando no serviço do templo, como ele vinha fazendo. Talvez alguns dias ele tenha acordado e pensado assim: meu Deus, tem que ir para o templo de novo. Mas ele levantou, colocou a sua, sei lá que roupa que era naquela época lá, sua sandália e foi para o templo. Talvez um dia ele acordou e pensou: meu Deus, que preguiça, tá chovendo, acho que eu vou ficar em casa. Não, ele ia para o templo todos os dias. Até que teve um dia, já na sua velhice, que tinha um casalzinho no templo. José e Maria, com um bebezinho no colo chamado Jesus. E esse bebezinho Jesus foi colocado nos braços de Simão. E quando ele segurou Jesus, o Espírito Santo falou: esse é o Messias. E aí ele falou assim: Senhor, agora eu posso ir em paz. Despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram o Salvador. A promessa se cumpriu na vida de Simão. E ele continuou servindo todos os dias no mesmo lugar. Fazendo aquilo talvez que ninguém achava importante, sei lá. Mas ele permaneceu fiel. Permaneceu um homem cheio do Espírito Santo. E a promessa se cumpriu. Outra história que mostra isso é uma história conhecida, Davi. Davi já havia sido ungido. Davi, ele já trabalhava dentro do palácio com Saul. Ele já tinha sido nomeado escudeiro. Mas ele continuava servindo também a sua família. Ele não tomou a posição à força. Aí um belo dia, 1 Samuel 17, os seus irmãos estavam três dos seus irmãos estavam na linha de frente de batalha contra os filisteus. Aí o pai de Davi, chamou ele e falou: Davi, você leva uma marmita para os teus irmãos lá? Ele poderia ter dito: pai, manda outro. Eu já fui ungido rei. Um rei não serve marmita. É brincadeira, né? Não, eu sou servo de Saul, pai. Eu não vou levar a marmita para meus irmãos. Não, mas ele pega a marmita e vai até os seus irmãos, entrega o que tem que fazer. E quando ele está lá, ele ouve o gigante Golias blasfemando contra Deus. E o Espírito Santo, que já habitava nele, porque ele havia sido ungido, já havia recebido a promessa, falou: não, você vai deixar com que esse homem aí blasfeme contra o Deus dos exércitos. Ele vai lá, se dispõe e atende o desafio que o gigante tinha feito, e o resto da história você já sabe o que aconteceu. A promessa de Davi, na vida de Davi, vamos dizer assim, que se cumpriu, ou começou a se cumprir, no dia que o pai dele pediu para ele levar a marmita para os irmãos. E era isso que tinha para ele fazer naquela época. Tocar harpa na presença do rei, pastorear as ovelhas, servir os seus pais. Mas ele continuava desenvolvendo intimidade com Deus e buscando fazer a vontade de Deus em tudo. A própria palavra testemunha disso. Os oficiais de Saul testemunharam dizendo que ele era um homem cheio de Deus. E no momento em que a promessa deveria se cumprir, ela se cumpriu. Mas Davi estava servindo com aquilo que estava ao seu alcance. Amém?